Uma ótima noite a todos vocês. Está começando mais uma edição da Guardiã da Notícia. Hoje, como todos sabem, é sexta-feira, o dia mais aguardado da semana. E hoje, um formato interview. E para bater um super papo conosco e falar como estão os bastidores da política em São Caetano do Sul, eu recebo o vereador que é do Partido Progressista. Seja muito bem-vindo, vereador Jander Lira. Obrigado, Gabi. É sempre um prazer acompanhar o seu programa, lhe atender, porque você é campeã em furo aqui, a jornalista mais bem informada do Grande ABC. É uma honra também ouvir isso de você. Vereador, a gente já começa sabendo que os bastidores estão aquecidos. Nós tivemos um ano muito intenso, tivemos eleições, tivemos Copa do Mundo esse ano também, né? Tivemos a Copa do Mundo e tivemos eleições da OAB e agora estamos no fervor para finalizar o ano com as eleições das presidências das câmaras municipais. Já são 3 câmaras que definiram os seus novos presidentes para o biênio de 2019 a 2020. Nós tivemos Claudinho Monteiro, eleito também com vitória do governo em Rio Grande da Serra. Tivemos o vereador Ashlon Teixeira, conhecido como Rato, do PTB, eleito o presidente da Câmara de Ribeirão Pires. E também agora aguardamos na próxima terça-feira a Câmara Municipal de Mauá também, que só se fala nisso. Na próxima semana, no dia 15, a cidade de vocês, São Caetano do Sul, encerrando com São Bernardo do Campo e depois Diadema por último. Nós tivemos um fato que aconteceu ontem, no final da tarde, onde o vereador da cidade de São Paulo, Camilo Cristófaro, do PSB, foi cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral num processo onde ele está sendo acusado de Caixa 2, entre outras atribuições. Vereador, a gente sabe que esse mesmo processo é o que se estende ao prefeito do seu município, José Auríquio Júnior. E eu pergunto ao senhor, como estão os bastidores da cidade, o que se fala, uma vez que, se é o mesmo processo, o prefeito será julgado em primeira instância no próximo dia 13, o que a Câmara já vem discutindo sobre uma possível cassação também do prefeito José Auríquio Júnior. Você tem toda a razão. Inclusive, o que difere a eleição da mesa de São Caetano das demais cidades do ABC é que há grande possibilidade, segundo os juristas, do presidente da Câmara assumir a prefeitura. Então, nisso cria-se uma tensão muito violenta que a gente sente nos bastidores e na própria sessão da Câmara durante essas sessões que vêm ocorrendo tradicionalmente. O senhor disse que eu sou a rainha do furo, né, vereador? Então, eu não sei se o senhor se recorda durante esse ano, quando aconteceram as denúncias referentes a esse processo do prefeito, que eu já havia feito essa previsão, inclusive em algumas reportagens exibidas aqui pelo nosso jornalismo da TV+, e de que possivelmente o presidente da casa seria, então, o próximo prefeito da cidade, caso o prefeito fosse realmente condenado. Porque o que acontece, vereador? É isso que eu gostaria que o senhor explicasse pra gente. Mesmo que esteja em primeira instância e que caiba ao prefeito recurso, porque ainda vai para a segunda instância, acho que o TRE, assim como a Câmara de São Paulo afastou o vereador Camilo Cristófaro, acho que o TRE vai afastar também o prefeito de São Caetano do Sul, pela legalidade dos fatos, né? Não quer dizer que isso vá acontecer, porque a gente não tem como também fazer essa previsão, ninguém aqui tem que aguardar o julgamento. Então, nós temos na Câmara de São Caetano o atual presidente, Pio Mielo, do MDB, ele que, inclusive, concorre à reeleição da mesa diretora e que estava sendo um dos mais cotados. Aí, de um outro lado, temos o vereador Parra, do Partido Socialista, né, do PSB. E temos outros candidatos, vereador, e a possível surpresa do vereador, líder de governo, inclusive do PPS, ele é o líder do governo Auríquio, o vereador Tite Campanella, que todos aguardam aí uma surpresa, uma tacada de mestre do governo do prefeito José Auríquio Júnior. E aí, o que se comenta, será que o presidente atual da casa, que está sendo cotado para continuar no comando da Casa de Leis, será traído pelo prefeito José Auríquio Júnior? Bom, aí a gente não dá para adivinhar. De fato, numa eleição de presidente da Câmara, né, da presidência, são 19 candidatos. Antes era 18, com a possibilidade da reeleição passou a 19. Hoje o quadro, o candidato mais forte é o próprio presidente para a reeleição. Isso aí não resta dúvida. Mas com esse adicional, com esse plus, né, com esse fogo aí se aproximando, que você elege o presidente, está elegendo o prefeito e está elegendo o presidente da Câmara, né, 2 presidentes, porque o vice assume também a presidência, né, isso cria toda essa tensão.
E aí, como você bem falou, né, correndo por fora tem o vereador do PSB já declarado, o Parra, que é candidato, e tem comentários, o líder do governo, por enquanto, até agora não assumiu esse fato, né, que é candidato. Será que será uma chapa surpresa? Pode ser, né? Isso tudo é possível. Tem sido tradicional, no passado eu não participava da casa, mas geralmente o candidato eleito era no último minuto, né? Parece que... Que foi assim que o atual presidente ganhou a eleição também, né? Não foi. A verdade... Foi por um voto, não foi? Mas... Foi uma sacada de mestre ali, eu acompanhei. Mas, na verdade, não foi assim, vamos dizer, diferente dos outros lados. Logo após a eleição do Pio foi o seguinte, logo após o processo eleitoral, o que aconteceu? A oposição fez 11 vereadores. 8 por parte do prefeito Paulo Pinheiro, né, do governo, 2 que estavam com o Fábio Palácio e 1 com o Gilberto Costa. Esses 8, excluindo o FUNAC que tinha sido eleito com o Gilberto, nós começamos a nos reunir logo após a eleição. Houve todo um processo durante esse período de 3 meses e parece que o prefeito eleito achava que determinaria a eleição no apagar das luzes, né? Como era tradicionalmente ocorria. Mas a verdade é que essa eleição do Pio, a primeira vez, houve todo um processo antecipado para isso, de conversas, reuniões, só que a gente conseguiu não vazar essas informações, que é difícil na política, né? Que a política, principalmente, né? A gente liga, a gente vai atrás, vai na casa. Política é muito difícil não vazar, porque você faz com muita gente, né? Não existe, tem até o Tancredo Neves dizia que em política não há segredo, exatamente por isso, né? E política só se faz em grupo também, né? Eu sempre pontuo isso, porque quem não tem grupo, não tem nada. É verdade. A não ser nós, jornalistas que somos imparciais, né? A gente até brinca, mas você tá conversando com a oposição, tá conversando com a situação, mas faz parte porque a gente tem o dever de informar e passar a informação corretamente. Então, Jander, você hoje é um vereador oposicionista, tá na base de oposição, faz o papel muito bem feito, inclusive na casa, eu acompanho o trabalho do Legislativo. E qual é a avaliação, então, que você faz de todo esse cenário, esse jogo de xadrez, porque as peças, elas estavam todas no tabuleiro e agora elas se movimentaram. O fato concreto é o seguinte, são 19 vereadores em São Caetano. A base governista tem 15, a oposição são 4, que são eu, o Chico Bento, o César Oliva e o Biratã Figueiredo. Evidentemente, supondo que o prefeito não apoie o Pio, não é isso? Você já diminui para 4, porque claro que o Pio não vai aceitar essa situação, né? Então, de fato, o governo, se resolver não apoiar o presidente na sua reeleição, ele teria, em tese, 14 votos para fazer isso. Então, ele tem muita força para eleger o sucessor. Então, você acredita que o mais forte, então, seria o candidato do prefeito? Hoje, o candidato mais forte é do prefeito. Depois, é o presidente da Câmara, pela reeleição. Há uma tendência da gente da oposição votar no Pio, né? Já que nós avaliamos que o ideal seria alguém da oposição, mas com 4 votos a gente não ganha. E o mais o dele, né? Então são 5. São 5 votos. Mesmo assim, para 19, né? Para metade, precisaria de pelo menos aí mais 4 votos, então, né? Então, o que nós estamos conversando com os candidatos? Conversamos com o Parra, né? Conversamos com o Pio também. Mas as conversas têm sido sempre de a gente conseguir algum espaço na mesa da Câmara, né, para que a gente possa ter força de voz. E você não acredita que haja uma possibilidade de fazer uma composição, então, de uma chapa com Parra, avaliando a possível situação do presidente da casa se tornar prefeito, mesmo que seja por um período determinado? Não existe nada que não se possa conversar na política, né? Já dizia Magalhães Pinto que a política é dinâmica. Você olha para as nuvens, baixa a cabeça, levanta novamente, já está diferente, né? Você veja São Caetano. A eleição, eu acreditava, até esse fato do vereador de São Paulo, a eleição de Pio era favas contadas.
Não haveria nenhuma dúvida. Já mudou o quadro. Veja como... Mudou em uma semana, presidente. Pois é. Presidente, olha, vereador, eu estive na Câmara na semana passada, fui bater... Você sabe que eu passo para conversar com os vereadores, conversei bastante, conversei com o Biratã, com o César, com o próprio presidente, e a avaliação que eu faria desse cenário é que realmente a eleição do presidente estava garantida. Mas agora, com toda essa situação, com todos esses fatos, a gente sabe que o jogo pode mudar. Exatamente. Então, são as variáveis que terminam influenciando a política. Então, não dá para dizer, como diz lá em Brasília, hoje em São Caetano está de vaca desconhecer bezerro, né? Porque está complicado. Então, o quadro está nebuloso. Mas eu ainda acredito que mesmo com todas essas chuvas, essas trovoadas do verão, né? Que em São Caetano chegou mais cedo, no quadro de hoje... A preço de hoje, o Pio ainda continua sendo o candidato mais forte em termos de nome. Claro que o candidato mais forte é o candidato do prefeito, mas como ele ainda não definiu quem é o candidato dele, né, fica esse quadro. E falamos a termos, e vamos falar um pouquinho agora a termos de Prefeitura de São Caetano do Sul. A gente sabe que o prefeito vem enviado diversos projetos do Executivo para a casa de vocês. Você tem esquentado os debates e provocado, inclusive, com os vereadores da base governistas. E, recentemente, recebemos, então, aquele projeto do Colégio Universitário, onde teve uma mobilização, uma movimentação. E, no fim, depois de tanta discussão e do debate provocado, que era a sua proposta inicial, né, de que houvesse então uma discussão, ele acabou sendo aprovado. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, então, dessa relação que você tem sendo oposição, mas uma oposição de maneira, eu vou colocar de maneira inteligente, pensando no bem do município e não só no bem do executivo. Bom, vamos do início. Desde março, abril desse ano, surgiu a história desse colégio universitário e de transferir o ensino médio para esse colégio universitário. A educação do Alcina Dantas Feijão, do Vicente Bastos e do Oscar Niemeyer. E eu venho cobrando, e o governo só dizia que era boato. Já agora, mais ou menos em outubro, aí o líder do governo, em uma reunião lá no Alcina, declarou que estava confirmado que o Vicente e o Oscar Niemeyer iam para essa escola universitária, mas o Alcina haveria dúvida. Pois bem, a partir dessa declaração do líder, houve toda uma mobilização de estudantes, professores e pais, porque se queria saber qual era o projeto, porque o governo não deixava claro isso. Finalmente aconteceu. Mas qual era o problema? Eles encerraram as aulas no Vicente, diminuíram as vagas no Alcina e no Oscar Niemeyer. O que a gente é contra. Nós somos a favor da escola universitária, sim, seja bem-vinda, mas como mais uma escola. Então, você teria que manter o Alcina, manter o Oscar, manter o Vicente e o colégio universitário ser o quarto, porque há uma demanda não atendida do ensino médio em São Caetano. E olha para você ver a contradição, Gabi. O governo dizia que estava fazendo isso porque não podia gastar com o ensino médio, mas o ano passado, sabe qual foi o gasto do ensino médio? Foram de 13 milhões, esse ano de 14. Para o ano que vem, o orçamento foi de 36 milhões. Ora, a previsão? A previsão foi aprovado, o orçamento. Quer dizer, você aumentou em quase 140% do ensino médio. Só que você diminuiu as vagas no ensino médio do município. E por que esse salto, né, esse superávit nesse orçamento do ensino médio, com gastos com o ensino médio? Aí é que está. Eu quero saber. O meu entendimento, a gente tem estudado, procurado estudar, eu estou achando que o governo está querendo transferir recursos para a USC, só pode ser. Porque ele está diminuindo as vagas nas escolas municipais, fechou uma, está diminuindo as vagas, não há provisão de concurso, onde se vai aplicar esse dinheiro? Se não for na escola universitária da USC. E no orçamento de vocês que está previsionado, então, nesse valor de 1,5 bilhão. 1,5 bilhão, não, mas o orçamento para o ensino médio? 36 milhões. 36 milhões, que é previsionado, né? A gente deixa bem claro para o nosso telespectador que não quer dizer que aquele orçamento vai ser executado de fato, mas é a previsão. Esse valor de 36 milhões, quando vocês aprovaram ali o orçamento, quando vem para a Casa de Leis, não vem tudo discriminado para onde que vai? Vem só a rubrica. Rubrica e aí vocês precisam fazer um requerimento, então, para solicitar as informações? Não, aí a gente vai ter que acompanhar a execução, que é o gasto. Então, nós vamos ter que acompanhar como vai ser esse gasto. Porque o que vai acontecer? O aluno que vai para o colégio universitário, ele não vai ter ensino público e gratuito, ele vai receber bolsas, entendeu? E esse governo,
ele não cumpre promessa de bolsas. Veja bem, na época de Paulo Pinheiro, na Universidade de São Caetano do Sul, eram 1.500 bolsas. Ele reduziu para 200. Hoje são apenas 200 bolsas. Ele reduziu as bolsas da Fundação das Artes. Então, não há garantia que vai manter essas bolsas. Por quê? Porque o ensino no colégio universitário será pago. Agora, os alunos, as 280 vagas serão garantidas para esses alunos do Vicente através de bolsas. Bolsa você dá e tira a qualquer momento. Essa foi a grande discussão, que a gente queria que o colégio fosse gratuito, público e gratuito, o que não é. É como a USCS. Muito bem, vereador Jander Lira, falando um pouquinho do município de São Caetano do Sul, os bastidores da política está bem acalorado. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho com mais da Guardia da Notícia. Oferecimento Erica Mello Store. WhatsApp 989305573. Oferecimento Planos de Saúde Santa Casa de Mauá. Agora, ele está de volta. De volta com a Guardia da Notícia, interview aproveitando que falou um pouquinho ali da Santa Casa de Mauá. Amanhã, a cidade de Mauá comemora 64 anos, vereador. Oh, coisa boa, cidade né? Novinha, né? É. Novinha. E eu quero, inclusive, Gabi, dizer aqui em primeira mão para você que eu vou apresentar um requerimento de congratulações ao prefeito de Mauá pela decisão dele de não sair do consórcio, porque eu sou votei contra a saída de São Caetano do consórcio. Eu acho que não é saindo do consórcio que se resolve os problemas da regionalidade do município. Então, prefeito de Mauá, meus parabéns pela sua decisão em permanecer no consórcio. Uma decisão acertadíssima. Vamos falar então do consórcio, né? Na próxima terça-feira acontecem então as eleições para o novo biênio, também da presidência. Eu tive com o prefeito Paulo Serra na semana passada. Ele disse que possivelmente conversará com os outros prefeitos para tentar retomar e reformular o modelo de consórcio e aglutinar novamente para o consórcio voltar a ter o protagonismo que ele sempre teve. Vereador, foi uma discussão também bem na calada da noite, né? Essa decisão de vocês da saída do consórcio. Acompanhei na Casa de Leis o processo, né, quando chegou o requerimento para casa dizendo que São Caetano também sairia. Na verdade, num primeiro momento, vocês suspenderam, vocês não, né? A Câmara de São Caetano suspendeu o repasse para o consórcio e num segundo momento, então, o prefeito tomou a decisão de se retirar. Não conversou com a imprensa, não deu nenhuma explicação plausível. Eu queria que o senhor falasse para a gente como é que foi esse debate. Bom, veja bem, a discussão não foi política, porque o prefeito de São Caetano é do mesmo partido do presidente do consórcio, o prefeito de São Bernardo do Campo, são do PSDB, ou seja, tem a mesma linha política. No meu entendimento, é uma questão extremamente pessoal entre os dois. Agora, qual foi o argumento do prefeito para sair do consórcio? O primeiro foi que o consórcio não estava trabalhando como ele imaginava a contento. Ora, o consórcio é um órgão colegiado, não é um órgão presidencialista. Todos os prefeitos que fazem parte trabalham no consórcio. Então, se não está a contento, é porque o próprio trabalho do prefeito, eu até afirmei lá na casa, na Câmara, que ele estava fazendo autocrítica, ele estava assumindo que não estava trabalhando. O segundo argumento dele na mensagem para sair do consórcio é que os grupos temáticos não estavam funcionando. Meu amigo, os grupos temáticos, para você entender que está aí do outro lado da Câmara, Câmara agora, né? É formado pelos prefeitos. Aliás, pelos secretários, que quem determina é o prefeito. Se o secretário, por exemplo, o secretário de Segurança não está trabalhando, o prefeito que o chame na linha em maneira de trabalhar, apresentar projetos. Então não se justifica pela mensagem do prefeito a saída do consórcio. E a gente tem que entender, e agora para você, morador de São Caetano, por que é importante o consórcio? Eu vou dizer só 3 coisas que foram a conquista do consórcio. O Hospital Mário Covas, a conclusão, que inclusive São Caetano tem direito a leitos lá no hospital. A Universidade Federal do Grande ABC, no qual os filhos de São Caetano também estudam lá. E os piscinões. São os piscinões, principalmente o da Ford ali, que foi construído graças ao consórcio, que diminuiu muito as enchentes e os alagamentos. Então o consórcio, do meu entendimento, por isso que eu votei contra a saída, é uma entidade importantíssima. Não se resolve os problemas
da regionalidade sem a participação nele. A segurança depende de todo mundo junto, a questão das enchentes, a questão da mobilidade urbana. Então, eu disse lá, os prefeitos têm que se entenderem, têm que acabar com essas questões pessoais e entenderem que é fundamental atender às demandas da população. Não é uma questão política. Se o prefeito de São Caetano fosse do PT e o prefeito de São Bernardo fosse do PSDB, eu até entenderia que era uma discussão política. Mas não é, são do mesmo partido, então não há razão para a saída do consórcio São Caetano. Espero que ele reveja essa decisão. Falando ainda, você tocou no assunto, eles são do mesmo partido, mas o Pedro Tobias, que é o presidente estadual do PSDB, fez uma declaração muito pesada esses dias, né? Disse que se arrependeu em ter ajudado o prefeito Auríquio a ter retomado ao comando do Paço no município. Houve um problema sério, né? O filho dele foi candidato pelo PR, né? Apoiando o Márcio França, e ele, liderança do PSDB. É muito esquisito isso, né? Você sabe que eu questionei ele, inclusive, sobre isso na Câmara, mas o prefeito achou que seria que era normal, enfim. Vereador, vamos falar agora dos projetos. Durante esse ano de 2018, foi um ano de muitos debates. A Câmara de vocês passou aí por momentos, assim, eu diria, emocionantes. Plenário lotado, a taxa do lixo. Foram momentos muito emocionantes, porque eu acompanhei com a Guarda Civil Metropolitana dentro da casa, impedindo a entrada de munícipes, manifestações, enfim. Então, façam uma avaliação desse ano de 2018, do que aconteceu na Casa de Leis e também de todo o trabalho também do Legislativo que tem feito pelo município. Olha, veja bem, você lembrou bem, essa questão da taxa de lixo que foi aprovada o ano passado, no apagar das luzes, mais ou menos nesse período. Eu avisei aos demais colegas lá, companheiros lá, vereadores, que isso ia dar problema, e de fato deu. Quando o munícipe recebeu, né, a taxa de lixo, ele viu o absurdo que foi. E a população se revoltou. É tanto que foi apresentado uma PLIP, que é um projeto de iniciativa popular. Se chegou a colher 30 mil assinaturas. Veja bem, ninguém teve 30 mil votos, teve mais de 30 mil assinaturas nessa eleição passada em São Caetano. E se credenciou 15 mil assinaturas, porque tinha que verificar se estava certo o título eleitoral e algumas foram impugnadas. Pois bem, nós votamos contra a taxa de lixo, depois votamos no projeto de iniciativa popular defendendo o fim da taxa de lixo. E nesse movimento todo, a população, numa aula de cidadania, foi lá, pressionou os vereadores, cobrou. É tanto que o prefeito voltou atrás e reapresentou um projeto onde amenizava um pouco, mas não resolveu todo. Pela lei porque a justiça obrigou, teve que separar a conta de água da conta do IPT, da taxa de lixo, porque estava tudo junto na conta da Saesa, e isso poderia prejudicar muito a população, mas a justiça foi lá. Então houve toda essa movimentação. A segunda grande movimentação popular foi essa questão da educação, quando alunos, professores, pais, adolescentes foram lá e fizeram grandes manifestações. O prefeito publicou uma nota que tinha cancelado, abortado o projeto e depois voltou atrás. É tanto que eu digo que o prefeito de São Caetano, a palavra dele parece que é um risco na água, não cumpre, porque está lá a nota dizendo que ia manter as escolas. Depois, quando o movimento refluiu, o que é que ele fez? Ele foi lá e não cumpriu a promessa, tirou o Vicente e diminuiu as vagas do Alcine e do Oscar. O senhor tocou num assunto interessante. Eu recebi essa nota da Prefeitura de São Caetano do Sul dizendo realmente que o projeto estava sendo cancelado, enfim. Qual que é a avaliação, então, que a Câmara fez, uma vez que o prefeito emite uma nota, fala que está cancelado o projeto, e aí, de repente, convoca pais, professores, volta atrás e retoma o projeto e envia para casa? Ele justificou, o prefeito justificou que os pais, depois professores de outra escola, repensaram e pediram para fazer o projeto, o que não se configura como a verdade, porque eu sei que a secretária da Educação, junto com o pró-reitor, foi nas escolas pressionar para que eles aceitassem o projeto. Houve pressão forte em cima disso. Não foi uma decisão de livre e espontânea vontade, foi de livre e espontânea pressão em cima de professores. Vereador, faltam 3 minutos para a gente encerrar o nosso programa de hoje e eu gostaria que o senhor falasse da expectativa, então, para o ano de 2019. Vai ser um ano tranquilo, acho que vocês vão conseguirem trabalhar bastante pela cidade, pelo município. Hoje, quais são os maiores problemas da população de São Caetano do Sul? Eu queria falar
esperando em 19 que os 2 deputados eleitos da cidade, que são filhos da cidade, a Carla Morando e o Tiago Auríquio, fizesse o que eu e Chico Bento fizemos na cidade. Nós conseguimos, através do deputado federal Guilherme Musso, trazer 1,5 milhão de recursos. Trouxemos 3 ambulâncias que já está servindo à população, trouxemos equipamentos para o Maria Braido e trouxemos também recursos para recapeamento da infraestrutura da cidade. 2 vereadores do PP. Então não se justifica que 2 deputados estaduais, Carla Morando, que nasceu em São Caetano, apesar de residir hoje em São Bernardo do Campo, ser primeira-dama, né? Mas é filha de São Caetano, foi muito bem votada. E o Tiago Auríquio, filho do prefeito, que também foi muito bem votado, que eles exerçam o mandato e tragam recursos, carreguem recursos para o município de São Caetano do Sul, que é importantíssimo nessa crise que nós estamos passando. Sigam o exemplo desses 2 vereadores e façam isso pelo município. Essa é a grande expectativa que eu tenho para 2019. E para a gente encerrar de vez o nosso jornal aqui de hoje, e a eleição da Câmara, o senhor não pode contar o seu voto, com quem o senhor vota, você vai votar no Parra. Surgiu aí agora, parece que um novo candidato, recebi uma mensagem há pouco, que parece que o Olinto também, vereador é candidato, também está se posicionando, ou seja, está pegando fogo os bastidores, né? Olha, na verdade, o candidato mais próximo que nós temos hoje seria a reeleição do presidente, o Pio Mielo, porque nós temos já uma relação pela eleição passada de ter eleito junto com a oposição. Claro que depois a oposição se esvaziou, ficamos só em 4, eram 10, né? O resto terminou aceitando. O que aconteceu, vereador, que a oposição esvaziou? Eu acredito que o argumento do governo é muito forte, né? Então, aí se convenceu os demais, né? Então eles entenderam que era importante, porque veja bem, eu sempre digo, é importante ter oposição. Qual o papel da oposição? Nós servimos como remédio para as amnésias do governo. Porque o governo promete muito quando é candidato, o prefeito promete muito, quando vira prefeito esquece do que prometeu. E aí é importante que tenha oposição para cobrar essas promessas. E a gente termina fazendo um papel importante. Alguns colegas acham que é mais importante ajudar o governo diretamente participando. Nós entendemos que podemos ajudar cobrando, né, e fiscalizando, que é isso que a gente tem feito com muito carinho e responsabilidade. Estamos fiscalizando, tanto que todas os empréstimos que o governo tem solicitado à casa, nós estamos acompanhando para ver se isso de fato vai ocorrer. Então eu acredito que cada um tem o seu papel, o do governo tem o dele e a oposição tem a dela também. E nós da imprensa também, de pegar no pé e de fiscalizar, se vocês estão fiscalizando e fiscalizar o executivo. Obrigada, vereador Jander Lila, portas abertas, e vou acompanhar aí o trabalho de vocês nas próximas semanas. Terça-feira a sessão deve ferver. E a Guardiã da Notícia fica por aqui. Daqui a pouquinho eu volto no J Mais ABC com boletim em 7 cidades e depois uma reprise da Guardiã da Notícia às 10h30 da noite. Bom final de semana para vocês. Esse final de semana a gente vai trabalhar, tem boletim exclusivo, porque afinal de contas é aniversário de 64 anos da cidade de Mauá e a cidade vai receber de volta a UPA Barão amanhã, a Prefeitura reage.